Olá, amigos de Carta Capital. Hoje temos a honra de receber para uma entrevista o governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, que acaba de iniciar seu segundo mandato, depois de ter sido reeleito em outubro do ano passado. Ele é também o mais novo presidente do Consórcio Nordeste, foi conduzido ao cargo há pouco mais de um mês, em substituição ao então governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Então, queria começar lhe perguntando, governador, sobre o Consórcio Nordeste, né, que ele foi criado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, como uma reação, na verdade, dos governadores à retaliação do então governo federal ao Nordeste, né, que é uma região majoritariamente progressista, né, e avessa, né, a essa onda de extrema-direita ao bolsonarismo que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Agora, no governo Lula, né, que é aliado da grande maioria dos governos nordestinos, como irá se mover o consórcio Nordeste? Esse coletivo não perde força diante desse novo quadro? Bem, primeiro é importante entender o conceito que lá em 2019 norteou a criação do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste ele não foi criado exclusivamente como um instrumento para fazer contraponto ao governo federal. O Consórcio Nordeste ele foi criado com um objetivo muito claro de se ter, através do compartilhamento de experiências importantes em cada estado, que a gente pudesse ter avanços significativos nos estados, aproveitando experiências de sucesso em cada estado, e, ao mesmo tempo, fazer com que a união desses estados tivesse uma força maior nas reivindicações para a região. Foi com esse espírito que foi criado o Consórcio Nordeste. Era realmente a gente poder estabelecer com o poder central, com o presidente da República, uma relação de respeito, uma relação republicana acima de tudo. Desde 19, nós tínhamos dúvida como seria essa relação. E fatos que se comprovaram que, ao longo dos 4 anos, foi uma relação extremamente desgastada, inclusive chegando a limites de falta de respeito para com os governadores durante esse período. Isso já partiu para uma atuação diferente do Consórcio Nordeste, que aí sim assumiu durante esse período dos 4 anos uma posição política muito clara. Essa relação que não houve institucionalmente entre o governo federal, o presidente Bolsonaro e os governadores, até porque a grande maioria dos problemas eram sempre transferidos para a responsabilidade dos governadores, ela gerou um conjunto de problemas que não foram fáceis de conviver, principalmente porque nós tivemos durante esse período uma pandemia, em que o enfrentamento da pandemia na nossa ótica teria que ter sido completamente diferente da ótica que o governo federal fez esse enfrentamento. Então, para o Nordeste, nós tivemos a capacidade de criar um comitê científico que nos orientou, que norteou verdadeiramente essa ação de combate à Covid e que deu resultados. Tanto o Nordeste tem a menor letalidade do Brasil, das regiões do Brasil. Isso é fruto do trabalho que foi feito dentro do comitê científico, que foi conduzido à época pelo cientista professor Nicoleles, pelo ex-ministro Sérgio Rezende. Tudo isso permitiu que nós, do consórcio, tivéssemos um assessoramento científico, técnico, que nos ajudou e muito. Além, evidentemente, das trocas de experiências de projetos bem-sucedidos nos estados. Essa foi a dura convivência que nós tivemos durante esses 4 anos. Nós esperamos agora, ao contrário do que nós vivemos, e o presidente Lula já demonstrou isso, tanto assim que nós fomos convidados e tivemos uma audiência na semana passada, já para discutir uma reunião que teremos no dia 27, com todos os governadores do Brasil, mas ele começou pelo Consórcio Nordeste, convidando para essa reunião, para a gente discutir as pautas de interesse do Nordeste, dizendo como ele pensa que essa reunião possa ser conduzida. Então, isso já demonstra claramente que ele pretende, nas próprias palavras dele, pretende manter essa relação republicana, institucional, com os governadores e utilizar sempre, quando possível, a relação através dos consórcios. Não significa dizer que os estados perderão sua identidade, não é isso. Mas quando o interesse for regional, que a gente possa tratar com os consórcios. E, logicamente, quando o interesse for individualizado por estado, o próprio governador fará a defesa dos seus interesses. Nós temos uma expectativa muito grande
com relação a esse novo momento que nós estamos vivendo. Até porque diversos ministros que compõem hoje o governo Lula foram governadores do Nordeste, que conhecem a realidade, sabem das nossas dores aqui para fazer a gestão dos nossos estados. Então, isso, com certeza, vai favorecer e eu espero que a gente mantenha, durante esses próximos 4 anos, uma expectativa muito grande. Sem exageros, até porque as limitações da economia, do orçamento da União, não permitem que a gente imagine que tudo agora vai virar um grande jardim de flores. Não é isso. Nós vamos ter que lutar muito para criar, primeiro, uma condição nesse país de tranquilidade, de normalidade, para que não ocorra fatos como ocorreu no penúltimo domingo, e a gente possa voltar verdadeiramente a nos direcionar e ter um foco na gestão, nas políticas públicas, principalmente de inclusão, porque, afinal de contas, a fome ainda está aí, o desemprego ainda está aí, e a gente precisa atuar de uma forma muito séria. Mas a minha expectativa é muito boa com relação às nossas relações republicanas entre governadores e a presidência da República. Governador, o senhor falou aí que já se reuniu os governadores do Nordeste isoladamente com o presidente Lula. Só para ficar mais claro, se sim, você poderia detalhar um pouco mais dessa conversa? E aí acrescento já para a reunião geral que vai ter no dia 27, né, com todos os governadores e o presidente Lula. E na próxima sexta, eu vi na sua agenda que vai ter uma reunião, o senhor chamou uma reunião com os 9 governadores do Nordeste para preparar, né, a ida para essa reunião com o presidente Lula. O senhor pode adiantar qual é a pauta que o Nordeste vai levar para essa reunião e o senhor iria representando o Nordeste ou os governadores, todos os governadores que estarão presentes? A primeira reunião que nós tivemos, a convite do presidente, foi como coordenador, como presidente do Consórcio Nordeste. Foi uma reunião em que eu fui convidado para uma audiência, que apenas eu estive presente nessa reunião, acompanhado do ministro Rui Costa, do ministro Alexandre Padilha, juntamente com o presidente Lula, para que a gente pudesse ter essa conversa em que o presidente esclareceu o que é que ele espera para essa reunião do dia 27. Na verdade, o presidente sugeriu que cada estado apresentasse 3 ou 4 projetos prioritários e a região apresentasse alguns projetos que sejam projetos de interesse de toda a região. Se cada região do Brasil fizer isso, o governo federal terá um banco de projetos prioritários em que ele vai estudar as linhas de financiamento e fazer o lançamento de um grande pacote de investimentos no Brasil para que a gente retome a condição de gerar emprego, gerar renda, através desses investimentos que serão feitos. Essa é a ideia da reunião do dia 27, onde todos os governadores se farão presentes. E o que nós estamos fazendo agora no dia 20 aqui em João Pessoa, com a presença de todos os governadores do Nordeste que já confirmaram, é exatamente essa discussão, que será uma reunião preparatória para a reunião do dia 27, onde nós vamos discutir quais são as prioridades da região. Os estados poderão já desejar, já sexta-feira, apresentar as prioridades de todos os seus estados. Além disso, temos pautas importantes que nós vamos discutir aqui internamente. Se faz necessário entender que dos 9 governadores, 6 governadores são governadores novos. São governadores que ainda não tiveram experiência com relação ao consórcio, a forma de funcionamento do consórcio, aquilo que o consórcio produziu ao longo desses 4 anos. Então, nós vamos ter, de uma certa forma, na nossa pauta, uma apresentação do consórcio, somente, no meu caso, no caso da governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, e no caso de Brandão, que era vice, assumiu em outubro do ano passado e foi reeleito, que conhece o consórcio Nordeste. Os outros, obviamente, têm a informação, mas não viveram o dia a dia do consórcio Nordeste. Então, nós vamos fazer uma apresentação sobre o que é o consórcio Nordeste e vamos abrir para algumas pautas que são importantes. A discussão sobre a reforma tributária, discussão sobre modificações, a pedido, inclusive, do governador Elmano do Ceará, algumas modificações que estão sendo propostas na legislação que trata das energias renováveis, principalmente energia solar. Nós vamos ter uma discussão sobre isso. Discutir sobre grande projeto que nós queremos implantar, que é de integração de todas as forças de segurança do Nordeste, para que a troca
de informação seja verdadeiramente muito forte e a gente possa ter isso um elemento importante para o resultado, a capacidade de dar resposta na solução dos casos na área de segurança pública e continuar trabalhando fortemente nas câmaras técnicas, que já desenvolvem um trabalho muito importante na área de agricultura familiar, na área de comunicação, na área de tecnologia, na área de educação, na área de saneamento. Ou seja, cada câmara técnica dentro do Congresso exerce um papel extremamente importante e essas câmaras são compostas pelos secretários de cada estado. Então, essa estrutura de funcionamento é que vai ser colocada e as discussões de pautas específicas. Mas a pauta principal é a preparação daquilo que nós vamos apresentar ao presidente da República e aos ministros no próximo dia 27. O senhor falou aí de algumas ações, né, do consórcio ao longo desses anos. A gente tem acompanhado, a Carta Capital tem dado espaço, né, para o consórcio, as cooperações, as câmaras temáticas. Mas na reunião de sexta, eu vi na pauta também que vocês vão discutir, vai ser apresentado, né, um projeto chamado Nordeste 2023-2033. No caso, um planejamento de 10 anos do consórcio. Do que se trata esse projeto, governador? Também, o Nordeste já foi alvo de diversos estudos, diversos planos de desenvolvimento. E eu acho que está na hora de a gente ter uma leitura um pouco diferente sobre o Nordeste. Primeiro, entender que o Nordeste de hoje não é o Nordeste de 60 anos atrás. Primeiro, entender que o Nordeste de hoje gera muita riqueza. Entender que o Nordeste de hoje ele será capaz de, por exemplo, gerar 75% das energias renováveis desse país. Considerando que nós teremos no futuro, como combustível mais importante, o hidrogênio verde, eu não tenho dúvida nenhuma que o Nordeste será exatamente o grande fornecedor desse combustível, até porque, para se viabilizar, você tem que ter uso de energias renováveis, que é o que o Nordeste tem em abundância, e a cada dia se instala novos parques, novas usinas geradoras de energia solar e eólica. Ter esse olhar sobre o Nordeste, diferente daquele Nordeste que só se falava de seca, de miséria, de frentes de emergência, é preciso entender isso. O Nordeste não é mais aquele Nordeste de 50 anos atrás. E tem que ser considerado o Nordeste como um elemento dentro de um plano de desenvolvimento para o Brasil. Nós queremos que o Brasil cresça, o Nordeste tem que estar inserido nas mesmas condições das outras regiões. O que nós temos hoje produzido em termos de exportação para esse país, saindo por aqui pelo Nordeste, o que nós temos condições de ter, e eu sempre digo, no dia que o mundo descobrir que é mais perto de chegar da Europa e entrar pelo Nordeste, para entrar no Brasil pelo Nordeste, e os Estados Unidos entender que para chegar no Brasil, chegando pelo Nordeste fica mais perto, nós poderemos mudar não só o turismo, mas todo o fluxo de cargas para esse país. Então, essa leitura precisa ser feita. Então, diante desse cenário, governador, qual é a marca que o senhor pretende deixar como presidente do consórcio nesse 1 ano de mandato, né, que foi iniciado em 8 de dezembro do ano passado? Primeiro, eu espero que Deus me ilumine para, pelo menos, manter o nível do consórcio Nordeste nas suas atribuições e nas suas conquistas daqueles que me antecederam. O trabalho extraordinário que o governador Rui Costa fez, o trabalho extraordinário que o governador Wellington Dias fez e que o trabalho extraordinário que fez o ex-governador Paulo Câmara. Eu pretendo fazer com que o consórcio mantenha essa linha de diálogo permanente. Nós somos uma instância em que as decisões são sempre colegiadas e consensuais, não há disputa, não há... você tem opiniões, logicamente, diferentes a serem levadas em consideração, mas nós buscamos sempre a unidade do funcionamento da região. E isso facilita muito a defesa dos interesses do Estado e do Nordeste. Então, eu espero ter essa capacidade de trabalhar, mas eu tenho um foco em algumas coisas que eu acho que é fundamental. Primeiro, fazer com que todo o sistema de integração da nossa segurança ele volte efetivamente a funcionar, como já funcionou um dia, e que hoje não está num nível adequado.
eu acho que resolver definitivamente uma questão que afeta 4 estados da região Nordeste, que é uma solução definitiva para a transposição do São Francisco. Nós temos hoje questões legais que ainda não foram resolvidas. E aí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, nós temos uma obrigação de uma parte do consórcio Nordeste de equacionarmos encontrarmos essa solução para solucionar o problema definitivamente. Essa é uma questão que eu também quero manter o foco. E fortalecer as nossas câmaras, principalmente a Câmara de Agricultura Familiar, onde algumas ações e providências já foram tomadas anteriormente, como a mecanização da nossa agricultura familiar. Existe uma experiência extraordinária na China, que é a fabricação de implementos agrícolas, equipamentos agrícolas voltados para a agricultura familiar. No Brasil, os grandes equipamentos, os grandes fabricantes destinam muito mais a sua produção a grandes máquinas para o agronegócio. Entretanto, os equipamentos de pequeno porte que poderiam ser utilizados dentro da agricultura familiar, não há uma disponibilidade muito grande. Então, nós estamos trabalhando nessa relação internacional para que a gente possa trazer para o Brasil implementos, equipamentos que possam aumentar a produtividade da agricultura familiar. Isso é fundamental. Fazer o enfrentamento da fome, isso é ponto extremamente importante. Na Paraíba, nós temos um programa de segurança alimentar que tem sido, inclusive, referência para outros estados, que é um programa chamado Tá na Mesa, e que, juntamente com restaurantes populares, nós fornecemos 1.300.000 refeições todos os meses para as pessoas que literalmente estão passando fome. Essa é uma questão que a gente não pode perder o foco. Logicamente que qualquer obra de infraestrutura é importante, mas um cuidar das pessoas. Eu sempre acho que fazer gestão pública nada mais é do que cuidar das pessoas. E você cuida das pessoas quando você gera emprego, você cuida das pessoas quando você faz uma obra, quando você implanta uma política pública de saúde, de educação, num outro nível. Isso é cuidar das pessoas. Então, eu tenho um foco muito grande nisso e eu quero que as experiências exitosas de cada estado possam, principalmente, ser compartilhadas com todos os 9 estados do Nordeste. Ok, governador, já caminhando para o final da entrevista, eu queria falar um pouco do seu estado, a Paraíba, né? O que de diferente o senhor pretende fazer no seu segundo governo e por que deixou de ser feito no primeiro mandato? O primeiro mandato nós fomos surpreendidos. Assim que chegamos no governo, com uma crise institucional na saúde da Paraíba, onde era operada por organizações sociais, que nós tivemos que afastar todas as organizações sociais e assumir todo o sistema de saúde, e nós sabemos que saúde não para um único dia, são 365 dias por ano, 24 horas. E nós tivemos que fazer toda essa operação com o sistema em funcionamento. Deu certo. Tiramos hoje, a Paraíba tem um nível de saúde, eu diria que entrou num nível completamente diferente. De você ter alta e média complexidade espalhada por todo o estado, e que você tem equipamentos de hemodinâmica, por exemplo, instalados em uma pessoa, mas tem em Campina Grande, tem no Alto Sertão, em Patos. Isso dando uma assistência de um nível que era impensado há algum tempo atrás. Tivemos a oportunidade de fazer com que essa saúde que enfrentou a pandemia e que foi reconhecida pelo IPEA como nota 10, porque aqui não faltou leite de UTI, não faltou leite de enfermaria, abrimos 3 hospitais. Isso tudo, essa estrutura hoje se volta para o atendimento básico da população. Então, de uma rede de tomógrafos que nós estamos implantando a equipamentos na área materno-infantil, isso faz uma diferença muito grande. A implantação de uma UTI aérea paga com recursos do Estado, que faz o transporte imediato de pacientes que precisam de um atendimento mais rápido. Criar um programa como Coração Paraibano, em que verdadeiramente nós estamos cuidando daquilo que mais mata. Ou seja, a saúde do Estado avançou muito. Da mesma forma, eu poderia citar programas na própria educação, em que o Estado, nesses 4 anos, mesmo com a pandemia, fez com que nós tivéssemos implantado um projeto que teve o reconhecimento nacional, dado pelo CLP, como o melhor projeto da educação durante o enfrentamento da pandemia. Agora, é claro que não existe, eu sempre digo isso, não existe nenhuma política pública que esteja pronta, acabada, a ponto de não precisar de melhoramentos. E é claro que temos muito que avançar ainda. Nós temos que fazer com que a nossa educação
os nossos jovens, as nossas crianças têm alfabetização na idade certa. Nós ampliamos muito o número de escolas de tempo integral. Nós somos o segundo estado do Brasil com maior percentual de escolas de tempo integral, seguindo o exemplo de Pernambuco, do Ceará, que tem avançado muito. E nós queremos ampliar cada vez mais. Isso é uma meta que nós estamos trabalhando. Com relação à infraestrutura do Estado, porque precisamos entender que gerar um ambiente de negócio capaz de atrair empresas foi possível na Paraíba. Nós somos o único estado do Nordeste com rating A do Tesouro Nacional. Isso é uma nota dada pelo Tesouro Nacional em função da gestão fiscal do Estado. E essa gestão fiscal nos dá a condição de ter uma capacidade de investimento, eu diria, razoável. Então, nós temos um superávit que garante investimentos do Estado. Então, o Estado tem um conjunto de mais de 2,5 bilhões de reais em obras hoje sendo executadas por toda a Paraíba. Isso gera emprego, gera renda, juntamente com o ambiente de negócio que se cria, porque a garantia de que o Estado é um Estado estável, que paga seus fornecedores, paga seus servidores, isso tudo atrai empresas. A logística da infraestrutura atrai empresas, porque facilita a distribuição. Tanto é assim que a Paraíba hoje é referência na atração de centros de distribuição. Isso tudo avançou muito, mas a Paraíba é um estado que está no semiárido e tem praticamente 90% dos seus municípios ainda em regiões onde a chuva não é constante e, às vezes, tem períodos longos de escassez. Por isso que o único eixo da infraestrutura que nós precisamos continuar nos dedicando muito, como nós fazemos hoje, é exatamente a segurança hídrica. A Paraíba tem a questão de logística e transporte de estrada resolvida. Todas as cidades da Paraíba têm estradas ligadas por asfalto. A energia, hoje, da Paraíba, dentro da matriz da infraestrutura, é uma questão também resolvida, até porque só de energias renováveis, solar e eólica, nós vamos, agora em 2024, ser autossuficientes, ou seja, gerar toda a demanda do Estado. Isso é um ponto importante. Nós temos a condição de ver que na área de comunicação também não temos problema, porque o Estado todo é coberto com pelo menos 4G. Ou seja, há um conjunto de itens da infraestrutura que nós equacionamos, mas precisamos continuar investindo em recursos hídricos para garantir segurança hídrica para todo o Estado. Isso nós estamos fazendo porque nós estamos investindo cerca de 1,5 bilhão só na área de recursos hídricos por todo o Estado. Ok, governador. Para finalizar, eu queria falar da relação do seu governo com o PT, né? Embora setores petistas tenham participado da sua gestão e tenham apoiado, né, a sua reeleição, nas eleições passadas, PT e PSB estiveram em palanques opostos, dividindo, inclusive, o palanque presidencial. Agora, passado o processo eleitoral e o senhor já no seu segundo mandato, como está sendo a relação com o PT paraibano e com o presidente Lula, que é o maior líder do partido, em nível nacional? Primeiro é importante, eu vou separar um pouco, se é que é possível. A minha relação com o presidente Lula toda a vida foi extremamente tranquila. Há 2 anos atrás, ou seja, em 2020, eu já anunciava que, caso o presidente Lula fosse candidato à reeleição, eu já o apoiaria e que ele teria o nosso palanque à sua disposição se assim o quisesse. Logicamente que a política é muito dinâmica. Dentro daquilo que foi pensado pelo próprio PT, o apoio aqui na Paraíba, no primeiro turno das eleições, foi a um candidato do MDB. Porque parte do PT da Paraíba, ele se colocou na condição de adversário do nosso governo, do nosso projeto. E isso fez com que, no primeiro turno, o presidente Lula tivesse pedido voto, inclusive, para esse candidato. O candidato do MDB não logrou êxito, ficou em 4º lugar no primeiro turno, e nós fomos para o segundo turno. No segundo turno, o presidente, sim, declarou apoio à nossa reeleição e nós tivemos e demos continuidade
aquilo que já estava sendo trabalhado há muito tempo atrás. Porque mesmo sem ter recebido o apoio formal durante o primeiro turno, não houve um único comício, não houve uma única reunião em que não fizesse a defesa da reeleição do presidente Lula. Até por uma questão de acreditar na forma de fazer política, de saber verdadeiramente que esse país precisava mudar. Então, isso não mudaria. Isso não era uma questão pessoal. A política, para mim, ela está acima, às vezes, de interesses pessoais. E eu sabia, obviamente, e tinha expectativa de que pudéssemos chegar no segundo turno, e o segundo turno estaria com outras condições. É claro que isso ocorreu. Nós montamos no segundo turno, junto com parte ainda do PT aqui na Paraíba, que ficou, que nos ajudou. Eu tenho um respeito muito grande por companheiros do PT, como o Frei Anastácio, o deputado Anísio, que era do PT, saiu, veio para o PSB para poder, inclusive, ser candidato, a presidente Juscelia, o companheiro Anselmo Castilho, ou seja, um conjunto de pessoas que eram do PT e que vieram e verdadeiramente ficaram conosco. Entretanto, a política é muito dinâmica, como eu disse. No segundo turno, houve um agrupamento de pessoas que se colocaram em oposição ao nosso governo, formado por extrema esquerda e extrema direita. Pessoas do PT associadas aos bolsonaristas de primeira linha aqui na Paraíba, todos unidos na tentativa de derrubar ou tirarmos desse projeto. Não conseguiram. A população fez a leitura, eu acho que precisava ser feita, e nós tivemos uma vitória extraordinária. Mas não foi fácil, mas isso foi fruto de um trabalho muito grande que nós tivemos competência para fazer por toda a Paraíba. Hoje, a minha relação com o presidente Lula é a melhor possível. Ele tem um respeito muito grande pela Paraíba, tem dito isso várias vezes, disse isso a semana passada, quando eu entreguei também nessa audiência um relatório sobre tudo que aconteceu na Paraíba nesses últimos 4 anos, e eu tenho esperança, logicamente, de que essa relação seja respeitosa. Não existe aqui nenhuma preocupação de submissão, existe aqui uma preocupação de relação institucional, e é a obrigação do presidente da República manter essa relação republicana institucional com os governadores. E quando aliado político, melhor ainda, porque pode ter expectativas maiores. Mas eu fico muito tranquilo com relação a essa questão das eleições, porque se juntou um grupo extremamente heterogêneo em termos de ideologia na Paraíba para derrotar o nosso projeto, e não conseguiram, porque eram bolsonaristas, pessoas de centro, pessoas de direita, pessoas de extrema esquerda, extrema direita, e todo mundo se juntou, mas infelizmente o povo disse que não aceitaria esse tipo de posicionamento. Governador João Azevedo, muito obrigada pela gentileza de conversar com Carta Capital. Boa sorte na presidência do Consórcio Nordeste e no seu segundo mandato do governo da Paraíba. Esperamos contar com o senhor em uma outra oportunidade. Eu que agradeço a Carta Capital, agradeço a você, Fabiola, por esses momentos aqui, podemos conversar, e com certeza estarei à disposição quando convocado for. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.